Agradeço a você que tem acompanhado, que tem seguido com a gente nessa jornada. É, Estamos aí construindo o nosso pensamento, estamos construindo o nosso raciocínio, o nosso entendimento dentro do livro de Provérbios, é, construindo o nosso caminho pela sabedoria, adquirindo sabedoria. A gente até o momento viu que a sabedoria ela é capaz a sabedoria é aquilo que vai pavimentar a nossa vida, a sabedoria é aquilo que vai pavimentar o nosso caminho por onde quer que a gente passe. E vai nos dar entendimento e a sabedoria é aquela que faz um convite, né, dos lugares mais altos. A sabedoria e a insensatez elas estão convidando as pessoas, estão convidando a cada um de nós. E cabe a cada um de nós atender a algum convite, seja o convite da sabedoria ou o convite da insensatez. As meditações anteriores, elas estão lá no meu canal do YouTube, elas estão aqui no meu Instagram também, no Rios. Então, se você querendo ver as aulas anteriores, você querendo participar, você querendo entender e compreender ainda mais esse caminho, ainda mais esse convite da sabedoria, se inscreve lá no canal, assiste os vídeos anteriores, assiste aquilo que a gente já meditou. Eu sei que essas meditações têm trago grandes experiências, têm falado ao coração de muitas pessoas. Então eu tenho certeza que em algum momento, algum dos versículos, algum dos temas que a gente abordou aqui vai falar ao seu coração também. Mais uma vez agradeço por você estar se dedicando, te parabenizo por você estar se dedicando e que todas as virtudes da sabedoria, que todas as bênçãos da sabedoria que a gente estudou até agora, elas venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo paz, trazendo prosperidade. Dando continuidade então ao nosso estudo, já estamos chegando aí, nos aproximando de 50% do livro de Provérbios. Né? Aos pouquinhos a gente vai crescendo, aos pouquinhos a gente vai caminhando e a gente está se aproximando aí já da metade do livro de Provérbios. Hoje então a gente vai estudar um pouco, a gente vai abordar um pouco aquilo que está falando, o que está falando o capítulo 11 do livro de Provérbios. Mesmo que a gente cite aqui os versículos, que a gente cite aqui os textos, eu sugiro a você que em algum momento do seu dia, em algum momento dessa jornada, você reflita, você pegue esse capítulo que a gente está falando aqui agora e você estude ele, você leia, você tenha a sua própria compreensão daquilo que vai estar sendo abordado no livro de Provérbios, né? Dentro desse capítulo que é o tema da aula, que é o tema da nossa meditação. E o capítulo de hoje, então, como eu já disse, é o capítulo de número 11. Eu gosto sempre de observar dentro do capítulo de Provérbios, principalmente dessa parte geral do livro de Provérbios, ou alguns paralelos que o autor, o escritor, vai traçando dentro desses paralelos, dentro desse tema, ou extrair desse texto algo específico, algo que ele foi compilando, que ele foi ali costurando, tricotando e encaixando aquilo dentro dos temas daquele capítulo que ele foi traçando, que ele foi organizando e fazendo uma nova organização, não uma nova organização, né, perdão, por essa expressão, mas e encaixando temas. Esse versículo aqui ele parece muito com o que ele está falando aqui e eu acho que fica mais didático da gente aprender e da gente entender aquilo que está sendo, que o autor está querendo expor através daquele versículo, daquele texto, né, daquele capítulo. O capítulo 11 do livro de Provérbios, quando você então for aprender, for estudar, o que eu extraio desse capítulo 11 do livro de Provérbios o tema principal, a linha principal que é levado pelo livro, por esse capítulo 11, é a integridade.
E por que é integridade? Porque se você for lá no versículo de número 3, ele diz o seguinte: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Veja bem, ele está falando que a integridade dos justos vai ser um guia. A integridade dos justos, ela vai estar traçando um caminho. Ela vai estar conduzindo o justo por um caminho. Ela vai ser aquele guia aquele guia de conduta moral por onde esse justo então vai estar passando. Então, o que eu observo é justamente esse guia. O guia é a integridade. E o que é integridade? Né? Integridade, pelo dicionário, por uma definição do dicionário, é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. Se ele está inteiro, ele se percebe muito bem. Uma pessoa íntegra, ela é aquela que se percebe na sua inteireza, é aquela que se percebe em tudo aquilo que ela é. Ela não sofre, ela não permite que as interferências externas, que as visões externas, que palavras que venham sobre ela, retirem dela a sua inteireza, a sua plenitude, a sua graça, o seu conhecimento. Ela se percebe, ela se entende, ela se vê como uma pessoa inteira. Então essa é uma pessoa íntegra. Né? É muito comum a gente ver em relacionamentos, e isso é relacionamentos amorosos, afetivos, é uma coisa que eu já estudei, já li, e eu gosto muito disso. Eu acho muito interessante, porque é comum você ouvir falar, são duas metades que se completam. Né, a pessoa tem um relacionamento ali, um homem com uma mulher, uma mulher que quando conhece ali o seu futuro marido, vocês se completam, vocês são as metades da laranja, né? É muito comum a gente ouvir essa palavra, mas eu não concordo muito com isso. Eu acho que não são duas metades que se unem para ser um só. Eu acho que são dois inteiros que vão se unir dentro da sua inteireza, da sua integridade, para seguir um caminho, para seguir um propósito juntos. Então, uma pessoa íntegra é aquela pessoa que é inteira, é aquela pessoa que não busca no outro a satisfação das suas necessidades e não deixa que aquela outra pessoa ela interfira na forma que ela se percebe. Então, se ela é uma pessoa íntegra, a sua integridade, a sua ortodoxia, né, o seu conjunto de valores, o seu conjunto a sua forma de pensar é aquilo que vai te guiar. Porque o versículo 3 diz isso, a integridade dos justos os guia. É claro que a gente está lidando com uma pessoa que tem princípios, que segue os valores, que segue os princípios da palavra de Deus. E quando eu tenho, então, essa inteireza, quando eu tenho essa integridade dentro do capítulo 11, quais são os pilares, quais são as formas que a minha inteireza, que a minha integridade, ela vai me guiar? Ele me dá três pilares básicos que a gente segue dentro do que a nossa integridade ela vai nos guiar. O primeiro pilar ele se relaciona aos nossos relacionamentos. O segundo pilar, ele se refere à forma como a gente vai encarar, como a gente vai enfrentar, como a gente vai se relacionar com as nossas riquezas e finanças. E o terceiro pilar é a forma como a gente vai se relacionar com a justiça, em relação à justiça. Então, seguindo aqui, né, o primeiro pilar, relacionamentos. Eu tenho então uma série de versículos dentro do capítulo 11 que ele vai estar falando sobre como a minha integridade, como o fato de eu ser inteiro, como isso vai me guiar, como isso vai me conduzir na conduta com meus relacionamentos. Relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos
interpessoais, de uma maneira geral, são esses tipos de relacionamentos. Olha só o que é eu ser guiado pela minha integridade vai me conduzir, vai me guiar dentro dos meus relacionamentos. O versículo 5 diz o seguinte: a retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho, integridade lhe abre caminho. Integridade vai abrir caminhos para você, abrir caminhos com outras pessoas, abrir caminhos dentro dos seus relacionamentos. Olha o versículo 16. A mulher bonita conquista respeito. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que conquista respeito. Se você é íntegro, você vai ser respeitado. Se você é íntegro, você vai ter respeito das pessoas. Você vai conquistar respeito dessas pessoas. E o versículo 27 diz a mesma coisa. Quem procura o bem será respeitado. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que procura o bem. É uma pessoa que vai procurar fazer o bem dentro dos seus relacionamentos. E é muito bom você ser respeitado em um relacionamento. Se você busca ser respeitado, é porque você não deixa que aquelas opiniões externas elas interfiram e elas tomem algo de você. Porque você é inteiro, você permanece inteiro. E você não deixa que as mais diversas situações de um relacionamento ou de relacionamentos, e eu não me refiro aqui somente a relacionamentos afetivos, eu me refiro a qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha na nossa vida. Né? Os seres humanos, nós somos pessoas relacionais. Ninguém vive sozinho, ninguém deve viver sozinho, ninguém deve viver em solidão. Todas as pessoas se relacionam de alguma maneira com alguém. Todas as pessoas se relacionam de alguma maneira com o mundo que lhes cerca. Nós não só nos relacionamos, como nós nos deixamos ser relacionados. Né? Então, se você é uma pessoa que segue um caminho de integridade, se você permite que a integridade ela lhe conduza, ela lhe guie, o seu conjunto de princípios, ele te guie, então você é uma pessoa que vai buscar, que vai ser respeitada. E eu gosto muito desse versículo de número 20, que ele diz o seguinte: o Senhor detesta perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhes prazer. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito legal, você saber que Deus tem prazer numa pessoa de conduta irrepreensível, numa pessoa de conduta íntegra. Não é legal você saber que Deus, né, está se alegrando com uma pessoa que tem uma conduta íntegra, uma conduta inteira, uma conduta correta, uma conduta de valor? Eu acho isso muito interessante. E assim que eles nos diz, Deus se alegra. Eu acho isso muito bonito e isso deve mexer com o seu coração, isso deve te incentivar a ter uma postura íntegra, uma postura correta, uma postura irrepreensível. Alegrar a Deus. Olha o exemplo de Davi. Como eu disse lá, né, a inteireza, a integridade é a forma como uma das formas como você se percebe, como você sabe que você é. Olha o exemplo de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fazia toda a sua vontade. Poxa, mas Davi pecou, Davi tem a sua história do seu adultério descrita lá na Bíblia. Né? Davi, ele contou o seu exército, Davi sofreu consequências do seu pecado. Como um homem desse é um homem segundo o coração de Deus, um homem que alegrava Deus com os seus salmos, com os seus cânticos, com a sua conduta, e mesmo sendo uma pessoa pecadora, e mesmo sendo uma pessoa que cometeu erros graves, Davi sabia quem ele era. Davi, ele identificou o seu pecado. Davi, ele teve a capacidade de quando ele cometeu um erro, quando ele deixou de ser inteiro, quando ele deixou de ser íntegro, ele tinha o seu referencial de identidade, ele tinha o seu referencial de integridade. E ele falou, eu errei, eu pequei. Davi era uma pessoa que se arrependia dos seus pecados. Davi era uma pessoa que aceitava a correção. Davi era uma pessoa que aceitava ser repreendido. E ele então olhava para a sua identidade.
Ele falava, essa conduta que eu tive, ela não corresponde à minha verdadeira identidade. Por isso eu me arrependo, por isso eu peço perdão a Deus, por isso eu me humilho diante de Deus. E ele então recebia o perdão de Deus, ele confessava o seu pecado e ele então era perdoado. A integridade ela se refere, ela mostra muito do que é a minha identidade. E identidade é saber reconhecer os seus erros e se arrepender quando necessário. Isso é integridade, isso é identidade. É... O versículo de número 9 ele diz o seguinte: com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Ontem a gente falou muito daquilo, da diferença entre aquilo do ímpio e do justo, do sábio e do estúpido. O que sai da boca de um ímpio, o que sai da boca de um insensato e o que sai da boca de um justo. Com a boca, o ímpio destrói o seu próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Uma pessoa que enxerga a sua integridade como uma pessoa inteira, como uma pessoa que tem valores, ela não vai desmerecer o seu próximo. O ímpio, ele destrói o seu próximo com a sua boca. Agora, o justo se livra. O justo, ele se livra de destruir o seu próximo. Porque uma pessoa íntegra, ela não é uma pessoa que vai destruir o seu próximo com palavras. E o versículo 12, ele segue a mesma linha, a mesma conduta. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Por mais que você tenha, às vezes, vontade de falar de alguém, de desmerecer alguém, isso pode vir ao seu coração, mas na sua integridade. É só um homem sem juízo que ridiculariza o seu próximo, que expõe o seu próximo a ridículo. Um homem íntegro, ele refreia a sua boca. Ele pode ver ali uma pessoa inexperiente, e em relação à inexperiência, volta na aula de ontem, assiste lá o que a gente falou sobre inexperiência. Ele não vai ridicularizar aquela pessoa. Por que ele não vai ridicularizar? Porque se ele é íntegro, ele adquiriu conhecimento, ele adquiriu sabedoria, ele já sabe como lidar com aquilo ali, ele não vai ridicularizar aquele que está ainda em busca de um conhecimento, aquele que está ainda ouvindo o convite da sabedoria ou o convite da insensatez. Ele não vai ridicularizar essa pessoa com a boca. Uma pessoa íntegra, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma conduta irrepreensível, ele não vai ridicularizar o seu próximo, ele não vai permitir que a sua boca ridicularize o seu próximo com palavras, destruindo os anseios e as esperanças daquela pessoa. E outra coisa, a partir do momento que você adquire sabedoria, e se você se entende como uma pessoa mais sábia do que os outros, e esse entendimento faz com que o orgulho ele entre dentro do seu coração e você se acha mais inteligente, mais sábio, mais prudente, mais justo, isso leva você a um caminho de orgulho. O versículo de número 2, lá em cima ainda, ele diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça. A partir do momento que o orgulho ele entra no seu coração, a desgraça ela chegará. O orgulho, a soberba antecede a ruína. A gente vai chegar nesse versículo ainda. Mas esse versículo aqui já diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Por isso que a gente deve olhar para a nossa identidade, ter consciência da nossa identidade, ter consciência da nossa integridade, ter isso como a nossa identidade e saber que essa integridade, que a nossa identidade não nos leve a um caminho de falar mal, de destruir, de ridicularizar qualquer pessoa que seja um outro sábio, seja uma pessoa que pensa diferente, tá? E olha só o versículo de número 30, o que ele nos diz? O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Uma pessoa íntegra, ela sabe se relacionar com outras pessoas. Uma pessoa que deixa a integridade o guiar, ele sabe se relacionar com outras pessoas. Né? Aquele que conquista almas é sábio. Olha que interessante. Você já conversou com uma pessoa que parece que aquela pessoa ela tocou a sua alma de uma maneira
profunda, de uma maneira que te conquistou, às vezes numa conversa curta, às vezes numa conversa um pouco mais aprofundada, você fala, caramba, essa pessoa falou coisas à minha alma, ela falou coisas que fazem sentido. Essa conversa aqui num café, essa conversa à mesa, essa conversa no almoço, essa conversa de amizade, essa pessoa, esse cara tocou a minha alma. Ele falou coisas sábias, ele falou coisas que fazem sentido, e aquela conversa ele termina, aquele momento ele termina, e você vai com vontade de conhecer, de ter mais um momento daquele, né? Isso é sabedoria, porque aquela pessoa revelou a sua integridade no relacionamento, ela revelou a sua identidade, e aquilo ali tocou a sua alma, aquilo ali tocou o seu coração, ela ganhou a sua alma com a sua sabedoria. E quem faz isso, quem tem esse entendimento nos seus relacionamentos, uma pessoa que entra no relacionamento sem querer algo em troca, uma pessoa que entra no relacionamento, numa amizade, de uma maneira íntegra, querendo levar sabedoria àquele relacionamento, querendo levar a sua identidade àquele relacionamento, ela vai conquistar aquelas almas, ela vai conquistar aquelas pessoas. Isso é uma conduta sábia, isso é uma conduta íntegra. O segundo pilar fala como que a nossa integridade ela vai nos guiar no caminho das nossas riquezas e finanças. O versículo número 1, o primeiro versículo, ele diz o seguinte: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Tem outros versículos do livro de Provérbios que falam sobre balanças desonestas. Eu sempre me questionava assim, caramba, o que a palavra, o que Deus tanto se preocupa com balanças, né, cara? Mas balanças balanças desonestas fala de integridade, fala de ser uma pessoa justa, não ser uma pessoa desonesta dentro dos meus relacionamentos, dentro das minhas condutas em relação às minhas finanças, aos meus negócios, como eu vou me relacionar com os negócios que eu faço. Eu devo agir com justiça, com lealdade, com integridade, com honestidade. E quando o justo ele prospera dentro desse caminho da integridade, versículo 10 nos diz o seguinte: quando o justo prospera, a cidade exulta. A bênção do justo é motivo de alegria para a sua comunidade. A bênção do justo, a prosperidade do justo é motivo de alegria para a comunidade que o observa, a comunidade que o vê, a comunidade que está o enxergando. Nós estamos sempre sendo observados, sempre tem alguém olhando para nós, esperando qual vai ser a nossa conduta, qual vai ser a nossa postura, qual vai ser a nossa atitude. E quando o justo, então, ele prospera, quando o justo é aquela pessoa que segue, que deixa a integridade guiar, ele prospera, a sua comunidade, aquele ambiente onde ele vive, ela exulta, ela se alegra. E além do mais, o versículo 11 diz o seguinte: pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Uma pessoa justa, quando ela é abençoada, ela transforma todo o seu ambiente ao redor, ela transforma a sua comunidade. Aquilo é capaz de ir se alastrando, de ir se espalhando e tomando conta e contaminando, né, toda aquela cidade que o envolve, toda aquela comunidade que o envolve. E outra coisa, ele é muito claro quando ele me diz em relação às minhas riquezas, às minhas finanças, que eu devo ser uma pessoa generosa. Olha o versículo 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Um provérbio, né? uma parábola, uma charada, né? Coisa assim, que eu já escutei uma vez, o seguinte: quanto mais você tira, maior fica. É o buraco, né? Se você está cavando um buraco, mais você tira terra, maior ele fica, mais fundo ele fica. Mas a generosidade também é aquilo que quanto mais eu dou, mais eu tenho.
a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Quanto mais generoso eu sou, quanto mais esse atributo da minha integridade eu tenho ele aflorado no meu coração, aflorado na minha forma de viver, aflorado na minha forma de conduzir as minhas atitudes, quando eu sou uma pessoa generosa, eu dou, eu cedo, eu entrego de uma maneira grata, eu entrego de uma maneira generosa. Então aquilo me é acrescentado, aquilo me é aumentado. Eu dou, eu perco, porém aquilo me é acrescentado, aquilo me é dado. E o generoso prosperará. Né? Prosperidade não se refere somente a riquezas, mas prosperidade é um conjunto de situações, um conjunto de valores que vão sendo acrescentados à sua vida. Né? Também já escutei um outro ditado, você já deve ter escutado isso. Existem pessoas que são tão pobres que eles só têm dinheiro. Né? A pessoa só tem dinheiro, a pessoa não tem um bom relacionamento com a família, a pessoa não tem um bom relacionamento interpessoal, a pessoa não tem um coração generoso, a pessoa não tem uma conduta íntegra. Então, o dinheiro, que é aquilo que a gente associa muitas vezes somente o dinheiro à prosperidade, aquilo não lhe acrescenta nada. Então, um atributo de uma pessoa íntegra é ser generoso. Então, esse é uma conduta, um atributo que a gente deve deixar, que a gente deve cultivar e a gente deve deixar ele crescer dentro da nossa alma. E o terceiro pilar é em relação à justiça. Como eu lido com a justiça, uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem um senso de justiça, não um senso de justiça próprio, mas um senso de justiça que é baseado no seu conjunto de valores, na sua ortodoxia, naquilo que vai permitir que ele seja conduzido, ele tem satisfação em ser conduzido por aquele conjunto de valores, inclusive e quando ele tiver que exercer a justiça. O versículo 6 diz o seguinte: a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. A justiça exercida por uma pessoa íntegra é uma justiça que faz com que ele seja uma pessoa livre. O versículo 21, esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Existe um julgamento que vai ser feito. E quando você age de uma maneira que não é íntegra, você sofre aquela justiça. Quando você é injusto, você se sujeita a uma injustiça. E se os ímpios não ficam sem castigo, as pessoas justas elas são poupadas de algum castigo. Porém, o versículo 31 ele diz o seguinte: ele não livra o justo de receber uma punição caso ele haja com injustiça, caso ele haja de uma maneira que não seja íntegra, caso ele haja de uma maneira que não seja correta, que não seja irrepreensível. O versículo 31 diz: se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, se você está sendo repreendido e recebendo a punição por uma atitude que não foi correta, por uma atitude que não foi tomada com base em valores dignos, essa punição vai chegar até você. Mas ela pode chegar até você. E se você que é justo, você que segue esse caminho, você sofre, às vezes a gente olha assim, ah caramba, mas uma pessoa é injusta, uma pessoa ela age de uma maneira tão grosseira, ela age de uma maneira tão repreensível, e ele não recebe nenhum tipo de punição, e eu ou aquela pessoa que sempre procura fazer as coisas de uma maneira correta, de uma maneira digna, de uma maneira de valores, de uma maneira irrepreensível, cometeu um deslize, cometeu um erro, cometeu um pecado, e ele está sendo punido por isso, e aquela pessoa que comete tantos erros não está sendo punida. Mas tenha certeza de uma coisa: o justo na terra também recebe punição. A punição também pode chegar a essa pessoa. A punição pelos seus erros também chegará. E se o justo ele é repreendido quando merece,
pode ter certeza que o ímpio também vai, o injusto, né, também vai receber a sua punição. Em algum momento, essa punição vai chegar. A gente conclui assim, então, a nossa análise, nossa meditação sobre o capítulo de número 11, que você possa guardar esses ensinamentos no seu coração, se aprofundar ainda mais em algum momento do seu dia, da sua rotina. Pare e pegue a Bíblia, pegue aí a Bíblia no seu celular, no seu computador, ou a Bíblia mesmo escrita, escrita, né, no livro mesmo, no papel. Leia o capítulo 11. Existem mais coisas que você vai extrair desse capítulo que não foram observadas aqui por mim. Eu tenho certeza disso, tá? E o livro que eu sugiro aqui hoje é esse livro aqui, ó, Físico, Psicológico ou Espiritual, do Alcione Emerich. É um professor da Jocum, é um professor lá que trabalha com o Koch, e ele escreveu esse livro aqui. Esse livro é muito interessante. Ele fala de sentimentos. Tem muitas pessoas que acham que tudo é físico, algumas pessoas que acham que tudo é psicológico e algumas pessoas que acham que tudo é espiritual. Mas nem tudo é físico, nem tudo é psicológico e nem tudo é espiritual. Então, nesse livrinho aqui, um livrinho fácil, um livrinho curto, ele abre bastante, amplia bastante os nossos horizontes, o nosso entendimento em relação a identificar, em relação a ter um discernimento sobre aquilo que está agindo no nosso físico, aquilo que está agindo na nossa alma e aquilo que está agindo no nosso espírito. Que Deus abençoe, que o seu caminho seja um caminho de justiça, um caminho de integridade e que você siga aí por essa vereda da sabedoria e todos os benefícios, todas as virtudes da sabedoria venham sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, segue lá o canal, gostou, curte, compartilhe e vamos espalhar essa semente aí que ela tem atingido muitos corações. Que Deus te abençoe.